Dona Maria, obrigado a senhora ter aceitado vir a público hoje para assumir o nosso romance. Pronto. Nós viemos hoje, eu acho que chegou a hora da gente tornar público o nosso caso de amor. Sim. Né? Assumir. Depois que a senhora ficou grávida, não tem jeito mais a gente esconder. Né? Vou ter que assumir a senhora. Né? Só vai despedir da Patrícia e vai morar lá em casa agora. É? Vamos ter que aceitar. Né? Né? Essa barreira de idade não existe mais, não. Vou assumir a senhora. Então. Colocar uma aliança no seu dedo. Pois é. Né? Não é só levar pra cama, tem que dar mesa também. Tadinha, ela ficou com vergonha. Gente, a Dona Maria mora aqui no abrigo Monte Sinai já tem 6 anos, Dona Maria. Foi por 6 anos. Até eu acho que um pouco mais, né? A senhora veio pra cá por qual motivo? É porque meu filho faleceu, né? A senhora morava com ele? Eu morava com ele. Aí eu fiquei sozinha e estava me dando problema do ABC. E eu estava na Santa Casa, como eu lhe falei. Aí, conversando com uma senhora, ela me indicou aqui do abrigo, que era um bom lugar. E aí eles telefonaram e entrou em comunicação com a Patrícia e o Sr. José. E eles foram me buscar. Foi iniciativa da senhora, então, né? Foi. Eu resolvi falar com a Dona Maria. Estou contente que até hoje considero muito ela que nem fosse uma filha para mim. Eu tenho certeza disso. Eu tive. Eu falo assim, nem tudo é ruim em um abrigo, nem em uma instituição. Não, de jeito nenhum. A senhora arrumou uma mãe, arrumou um peguete, que sou eu, né? Reviveu agora o sexo na terceira idade. Para que a senhora quer mais? Mais nada, né? É completo. Né? Eu resolvi falar com a Dona Maria, assim que eu pensei, né, relembrando o que eu precisava, ou quais assuntos seriam interessantes para falar de morte, Dona Maria. Sim. O que é o projeto que eu tenho? É a gente falar sobre morte para as pessoas, porque quase ninguém fala sobre isso. E é algo que vai acontecer com todo mundo. Então, é o final de todos, né? Não tem como fugir, né, Dona Não. Maria? Então eu já tratei, com outras pessoas, eu conversei sobre morte de filho, eu já conversei sobre morte violenta, sobre quem perdeu o bebê, sobre terapias. E uma das mortes mais que despertam um luto mais profundo é dos viúvos idosos. Sim. Porque a pessoa que antigamente, a senhora vai me confirmar isso, a gente casava para morrer junto. Não existia divórcio. Não. Então era comum casamentos de 50 anos, 60 anos. Era tudo assim. Tudo assim. E aí quando não existiam duas vidas, porque hoje o casal, o homem tem a sua vida, a mulher tem a sua, muitos moram até em casas separadas hoje. Certo. Mas antigamente, quando se casavam, se tornavam um mesmo. Mesmo. Então quando um morria, geralmente o outro entrava numa depressão e ia atrás. A senhora deve conhecer aquele ditado de quando um casal que muito velho morre, um deles morre, o outro vai atrás. Acha falta do outro ficar sozinho, né? É muito pesado isso, né? Morrendo também. A minha mãe tinha uma tia que foi casada por décadas. Ela morreu numa segunda-feira, o esposo morreu na quarta. Você já pensou? Teve uma parada cardíaca. Não tinha nenhum problema de saúde. Eu sei. Então isso desperta muita atenção, eu acredito. Tem que ter muito cuidado por parte da família com esses idosos que ficam viúvos. É verdade. E nesse período do Covid, que muitos idosos estão morrendo, a gente tem enfrentado isso nas famílias de uma forma mais intensa. Quando eu lembrei desses idosos que enfrentam a viuvez e a morte, eu lembrei da senhora. Até comentei com a Patrícia na hora. Porque a senhora perdeu seu esposo e perdeu seu filho. São duas mortes muito trágicas, assim, muito doídas, né? Doída. A senhora foi casada há quantos anos, Dona Maria? Muitos anos, viu? A senhora sabe quanto tempo? Não lembro mais direito. Mais de 30? Por aí. Tá. E como que ele morreu? Diabetes. Tem muitos anos isso? Tem. Vocês tinham um casamento feliz? Como era? Demais feliz. Era muito bom para mim. E quando ele morreu, como que a senhora ficou? Nossa, fiquei arrasada. A vontade de comer, de viver, como que a senhora lidou com isso? A gente com a morte fica dele? assim, perde a graça até de viver, né? Mas tem que aceitar o que Deus faz e fazer o quê? Tem que...
Moravam a senhora, ele e o seu filho? É. Moravam os três? É. Sim. E a vida de vocês era muito boa? Muito boa, demais. A senhora tinha planos com ele, de morrer junto, velhinho? Como que eram os planos da senhora? Eu tinha esse plano, mas Deus não quis fazer o quê, né? E assim, a senhora tinha um projeto de vida, né? Ficar velhinha com ele, ir para um lugar tranquilo, aproveitar a aposentadoria, ter saúde, né? Porque a gente nunca planeja o lado ruim das coisas. Certo. E quando caiu por terra tudo, que ele morreu, como que a senhora se adequou com a nova realidade, Dona Maria? A gente procurou levar a vida em frente, né? Não pode parar, né? A senhora teve que assumir algum negócio, alguma responsabilidade dele? Tive. Seu filho já estava adulto? Já. Ele ajudou a senhora nesse processo? Ajudou. Ele trabalhou muito tempo em São Paulo, no Banco Itaú. Entendi. Era bancário, sabe? Seu filho, né? Meu filho. Entendi. Então ele ajudou a senhora, ele foi uma parte importante. Importante. Os filhos, então, a senhora acha que é um processo, são importantíssimos nesse processo de ajudar o pai, né? Nesse processo de ajudar o pai, a mãe, né? Porque acaba ficando sem outra apoio emocional se não for os filhos, né? Se não for os filhos. A senhora tinha neto já na época? Não. Não tinha neto ainda. Então era só o filho mesmo, só vocês três? Só nós três. Dona Maria, e eu queria te perguntar, antes dele morrer, a senhora discutia a morte com ele? Não, nunca falamos em negócio de morte, não. Se a senhora pudesse voltar no tempo, porque hoje a senhora é uma octogenária, acho que é assim que fala, né? Me fugiu. Hoje a senhora tem 80 anos. A senhora hoje aprendeu muita coisa na vida. Aqui no abrigo, a senhora viu muito colega morrer, a senhora viu muitas fases aqui da instituição, a senhora enfrentou o padecer, o envelhecimento do seu corpo aqui, né? A senhora foi para a cadeira de rodas. Então a senhora hoje é uma pessoa fisicamente debilitada, mas a sua memória, as suas emoções estão muito mais maduras hoje. Verdade. Hoje a senhora é uma pessoa muito mais sábia. Certo. Não é? Pelas coisas que a senhora enfrentou. Certo. Se a senhora pudesse voltar no tempo, antes do seu esposo morrer, a senhora faria alguma coisa diferente em relação à despedida dele, ao processo de morte, ou discutir isso com ele? Não, nós nunca discutimos. Então, a senhora gostaria de voltar no tempo para fazer alguma coisa diferente? Gostaria. O que a senhora faria diferente com ele? Ele trabalhava com negócio de fábrica de queijo, né? E nós lidávamos com queijo. Primeiro ele tinha caminhão, certo. Caminhoneiro. Aí ele vendeu para montar a fábrica de queijo. Aprendeu com um senhor aqui em Goiás. Aí trabalhava eu e ele e tinha mais um mocinho que ajudava. E o que a senhora mudaria? A senhora acha que trabalhou muito, aproveitava um pouco a vida? Aproveitei. Não, eu perguntei para a senhora se a senhora gostaria de ter aproveitado mais a vida com ele. Gostaria. Ou a senhora acha que trabalhou muito, que a senhora poderia ter aproveitado mais ao invés de ter trabalhado tanto? Não, porque eu acho que a esposa tem que ajudar o marido, né? Com certeza. E antigamente isso era mais evidente, né? Era um costume, quase que uma obrigação, né, Dona Maria? Eu era 10 anos mais nova do que ele. Mas vocês trabalhavam o dia todo? O dia todo. E a senhora acha que deveria ter aproveitado mais a vida no sentido que eu falo, de ter passeado mais, ficado mais um com o outro? Nós passeava. Quando ele tinha um caminhão, a gente viajava junto, né? Passava nas praias, na praia passeava. E aí logo depois veio a morte do seu filho? Não, demorou tempo. E como que foi a morte do seu filho? Filho único? Filho único, só tive ele. E como foi? Bebida, sua irmã. Separação da esposa e dos filhos, né? Aí se entregou a beber e não teve jeito. Gerou uma cirrose, foi isso? Cirrose hepática. E ele morreu com a senhora? Morreu. A senhora aqui em casa com ele? Morreu no hospital. Entendi. Então a senhora perdeu... A senhora já tinha perdido os pais, depois a senhora perdeu o seu marido,
E a senhora perdeu seu filho. É, por último, meu filho. Como que foi assim? Como que a senhora compara essas 3 mortes, Dona Maria? É horrível. Mas existe alguma diferença entre elas? A dos seus pais, a do seu marido e a do seu filho? A pior foi a do filho, né? É outro nível, né? É, outro nível. Como que foi para a senhora? Nossa, foi uma bala no coração. Foi... Mas que nem eu digo para você, tem que aceitar o que Deus faz, né? Uhum. Na época que isso aconteceu, a senhora pedia para morrer também, Dona Maria? Ah, eu tentei até assim suicídio. Mesmo? É. A senhora tomou remédio? Não, eu queria me jogar assim, na frente de um caminhão, que eu morava aqui na vila, né? Aí uma colega minha vizinha, que me tirou essa ideia da cabeça. E a senhora teve apoio? Alguém da família ou amigos? De amigos. Entendi. E fez a diferença para a senhora? Fez bastante. O que a senhora acha assim que um amigo que tem um idoso nessa situação, né, que perde um filho, um marido e fica sozinho, qual a diferença que ele pode fazer na vida dessa pessoa? Como assim você diz? A senhora perdeu o seu marido, perdeu o seu filho e ficou sozinha, sem um parente, sem um familiar. É. E a senhora estava me contando que a senhora pensou até em suicídio. Foi. Né? E a senhora, quem tirou a senhora de cabeça foi uma amiga, né, vizinha. Uma amiga e meu compadre. Uhum. E aí eu queria que a senhora desse um conselho para as pessoas, a importância desses amigos apoiarem esses idosos nesse processo difícil e doloroso. É assim. Eu já dei muito conselho no quarto para a Conceição, essa que perdeu o filho, né? A Conceição, amiga da senhora aqui do abrigo, e perdeu o filho essa semana, né? Foi. Foi ontem, né? Ela é colega de quarto. E que conselho que a senhora deu para ela, Dona Maria? Ela fala que quer morrer. Eu falo para ela, não, tem que pedir a Deus que dê força. Eu também perdi o meu e estou aqui vivendo, né? Uhum. Aí ela fica assim pensando, chorando, gemendo. No começo é muito difícil, né? Muito, muito. Mas depois a senhora acha que é possível recuperar a felicidade, Dona Maria? Sim. Hoje a senhora é feliz? Eu sou feliz. Não me pensar em outro casamento, eu não penso. Só comigo? Pois é. Teve um senhor de idade que ele ficou viúvo, ele queria falar com a Patrícia aqui para mim, para a casa dele. Eu falei, não, muito obrigado, estou muito bem aqui, né? Mas isso porque a senhora tem muita ligação com o seu falecido marido ainda? Ainda. Eu sinto saudade, sonho com ele. Sonha sempre com ele, Dona Maria? Sonho. E a senhora tem esperança de reencontrar com ele depois da morte? Isso motiva a senhora? A gente pensa nessas coisas, se existe, né? Não. Um dia que a gente ir também de um para o outro, a gente encontrar, né? Essa é uma esperança para a senhora? É uma esperança, turma. De continuar aqui com essa expectativa de que vai se reencontrar com ele, né? E a gente estava conversando aqui, antes de começar a gravação, de que a senhora me contava que não quer ficar muito velha. Que a senhora não quer viver muito tempo, né? Por quê, Dona Maria? Porque a gente dá muito trabalho e sofre também ao mesmo tempo. Quais os sofrimentos que a idade traz, Dona Maria? Que nem aconteceu esse acidente comigo. Primeiro eu caminhava por toda parte, né? E agora eu não posso caminhar. Às vezes uma garrafinha d'água, eu tenho que pedir um favor para um conhecido aqui. Colega do que? Para pegar para a gente, né? E a gente fica achando que a gente fica aborrecendo muito. Antigamente a senhora era muito ativa, né? Muito Demais. Produtiva, independente, né? Não. Morava sozinha, trabalhou a primeira vida toda, depois morava sozinha quando perdeu o marido e o filho. Eu mexi com costura, né? Em São Paulo mesmo trabalhei muito tempo com confecção. Então essa vida da senhora de rotina, de muito trabalho, de independência, hoje desperta muita saudade na senhora. Demais. Mas a senhora, eu acredito que a velhice também tem coisas boas, não tem? Tem. O que a senhora acha que é bom na velhice? Tem o lado ruim que a gente falou, né? De perder a autonomia,
de perder as pessoas próximas que vão começando a morrer. Mas tem coisa boa também. Tem. O que a senhora acha que é bom em ser velho? Tem uma pessoa que a gente faz amizade, né? A gente se dá bem. É bom, muito bom pra gente. A senhora, assim, quando a gente vai ficando velho, a morte vai ficando cada vez mais perto. Sim. É claro que a gente não tem o controle de saber quando a gente vai morrer. Ah, não. Porque hoje, igual o filho da senhora, morreu muito mais novo. Né? A gente conhece... Ele tinha 51 anos. A gente conhece jovens que morrem de acidente com 15 anos. Semana passada eu conversei com a mãe de uma menininha que morreu com 5 meses. Nossa. Então a gente não tem esse controle. A gente nunca sabe. Agora, quando você fica velho, fato é que a morte está próxima. Porque mesmo que não aconteceu uma tragédia, a idade vai colocar fim na sua vida. E como que a senhora... Não adianta ter medo, porque vai acontecer mesmo, né? Eu ia perguntar isso para a senhora. Não adianta. Como que a senhora lida com essa proximidade da morte? A gente procura aceitar, né? Vai fazer o que não tem outra saída, né, turma? Não. O medo não é uma alternativa, porque não vai mudar nada, né, Dona Maria? Não adianta nada. Eu compartilho com a senhora dessa interpretação. Mas essa não é a opinião da maioria dos velhos, não. Existe muito medo da morte. Tem gente que fala que tem muito medo. Aqui no abrigo mesmo, a senhora convive com muito velho. Os outros amigos da senhora, os colegas daqui, eles têm medo da morte? Tem muitos que falam para mim que tem. Outros falam que quer morrer também. Para descansar? Para descansar. A senhora sente muitas dores no corpo? Às vezes a perna que foi feita a cirurgia, né, dói um pouquinho. É uma dor quase que diária, né? Mas é à noite. E a senhora acostumou com isso? Ou incomoda muito a rotina da senhora? Não, eu procuro pedir um comprimido assim para dor, eu tomo à noite, né? Entendi. Hoje, então, a senhora já não pede mais para morrer? Não. Como a senhora fazia antigamente? Não, de jeito nenhum. Hoje a senhora conseguiu superar? Sim. Que bom, eu fico feliz, Dona Maria. Graças a Deus. Aqui no abrigo morrem idosos com muita frequência também, né? Que são seus amigos e se tornaram a sua família. Até no Covid, naquela primeira onda o ano passado, se eu não me engano, foram 4, né, que faleceram. Foi sim. Como foi para a senhora ver essa morte dos seus amigos? A gente ficou muito assim sentido com aquilo, né? E tinha amizade com as pessoas, conversava, tudo. De repente, já se foram, não existia mais, né? Mas é que nem eu digo. Eu ouvi uma pessoa que falou exatamente o que a senhora acabou de dizer. Que a morte é estranha porque você almoça com a pessoa e de repente ela não existe mais. Não existe mais. Ela vai embora e você nunca mais vai ver. Então isso é muito forte na morte, né, Dona Maria? Forte, E essa doença, ela é estranha, porque ela tá levando todo mundo de uma vez, né? Pega de surpresa, né? Principalmente para vocês idosos. Aqui no abrigo foi um pânico geral? Para mim foi. Agora não sei as outras pessoas que pensam assim, né? O medo da senhora era de ir de uma hora para outra? Não. Eu tenho certeza que um dia eu vou. Certo. Mas qual que era o medo da senhora do Covid? Dessa doença que está matando todo mundo? A gente fica pensando assim, da doença, dar trabalho para as pessoas, né? Existe uma coisa que está ao alcance da senhora, do seu poder de decisão. E essa é uma pergunta muito particular que eu vou fazer para a senhora. Quando chegar é claro que a gente não tem o poder de prever como que a senhora vai morrer. Mas se tiver a opção, se a senhora puder escolher, e a gente é importante ter a conversa, eu sei que a Patrícia tem essa conversa com vocês, a senhora puder escolher entre morrer aqui no abrigo ou ir para um hospital, morrer com assistência médica, como que a senhora prefere? Aí é Deus que resolve, né, turma? Com certeza, mas se a senhora puder escolher. Para mim tanto faz. Gostei da espontaneidade, vai morrer de qualquer jeito, né? Vai tanto morrer faz do mesmo. lugar. O lugar não importa. É porque tem muita gente que fala que quer ficar na sua cama,
no seu quarto, com as pessoas próximas. Tem muita gente que tem medo daquele aparelho de UTI, de entubar, de fios de oxigênio. E tem determinadas mortes que permitem a gente escolher se você quer ser ressuscitado, né, ter aquele aparelho de choque para ser reanimado, quer ser entubado ou quer morrer naturalmente. A pergunta que eu quis fazer para a senhora, eu vou fazer de novo e fazer ela melhor. Talvez eu não expliquei para a senhora bem o suficiente. Tá. A senhora quer ter uma morte natural, no tempo, ou a senhora quer que a medicina interfira? Não, natural. Com intubação, com reanimação, essas coisas? Não, natural. A senhora prefere que seja no abrigo, então, se a senhora puder? Pode ser no abrigo. Porque aqui tem a Patrícia, tem os seus amigos, né? Os amigos, tudo, né? Porque eu sei que alguns idosos aqui têm pavor de ir para o hospital. Muitos já manifestaram esse desejo, né? De ficar aqui. A gente vai quando precisa de uma cirurgia, que nem eu precisei, né? Mas aqui aí não teria jeito de ficar. Com certeza, mas eu falo já no processo de morte. Não, de morte eu posso ficar aqui mesmo. Que aí já não tem mais nada para fazer, né, dona Maria? Não tem mais nada, turma, não. Hoje a sociedade mudou muito. Mudou. E já que eu estou tendo a oportunidade de conversar com a senhora, eu queria te pedir muitos conselhos também. Porque eu acho que o idoso é muito sábio. E a senhora é uma mulher muito inteligente. Obrigada. A senhora viveu muito tempo. Hoje os jovens, dona Maria, estão correndo muito. A busca incansável por sucesso na profissão, sabe? É uma busca muito grande por se alavancar na carreira, por conquistar poder, dinheiro. As pessoas hoje, a senhora não é da época do celular, mas a senhora vê hoje como que as pessoas estão viciadas no celular também. Criança já está viciada, né? Exatamente. Que conselho que a senhora dá para essa geração nova, dona Maria? Tão desnorteada assim. Eu acho que devia maneirar um pouco, né? Eu no tempo que eu me criei não tinha nem televisão. Então as pessoas comiam na mesa, né? Na mesa. A refeição era um momento de encontro, né, dona Maria? Era assim. Eu ouço muito isso dos idosos. E é uma coisa que me desperta muito saudosismo. Porque antigamente a gente se reunia na mesa para fazer as refeições. Era um momento que a gente compartilhava as novidades do dia. Todo mundo sabia da vida do outro. Então sabia se a pessoa estava com problema, se ela estava triste. Hoje ninguém sabe da vida de quem está na cama do lado. Procura nem querer saber. E muitas vezes nem de quem está na mesma cama. Né, dona Maria? É verdade. Porque não tem tempo para conversar mais. Não tem mais tempo, né? Já não faz as refeições na mesma mesa. Já na hora de deitar não conversam, porque está cada um com a sua rede social, com o seu celular. Isso é muito triste. É muito triste. A senhora não enfrentou essa situação. Não. Era tudo diferente, né? Eu fico impressionado, como que as coisas mudaram tão rápido. Tão rápido. E parece que estão indo para um caminho muito mais profundo. Né? Hoje, se der um celular para a senhora ia querer usar? Eu nem gosto muito, falar a verdade. Eu tinha uma, eu dei de presente para uma moça. Não quis, não. Nem para assistir filme? Eu percebi que a senhora não é muito, né? Não. A senhora não fica na televisão aqui? Eu gosto um pouco de música sertaneja. Que foi do meu tempo, né? Então a gente gosta de ouvir um pouquinho. Se eu pôr uma calça bem apertada, pôr uma botina e pôr um chapéu, a senhora dá um beijo na boca? A senhora ficou petrificada com essa pergunta, né, dona Maria? Essa pergunta é meio difícil, né? Ô, dona Maria, eu quero te agradecer muito. Eu sei que para a senhora não é fácil falar disso. Para ninguém é. Reviver a morte de um filho, do seu marido. Mas isso, como eu disse para a senhora, o intuito é ajudar... Da minha mãe. Da sua mãe. Como que foi a morte dela? Ela faleceu depois do meu irmão que faleceu. Morreu de tristeza? Tristeza, né? Ela gostava muito do... Morreu seu irmão, aí quando ela perdeu um filho, ela começou a ficar doente? Ficou mais assim, não queria comer,
queria só ficar deitada, não saía mais como ela saía antes, né? Aí foi indo, ela assim, era magrinha assim, de natureza, e foi enfraquecendo cada vez mais, e chegou uma hora que não aguentou. Isso... Saiu um tumor nela também nas faces do rosto, né? O sofrimento provoca isso, Dona Maria. Eu estava conversando com uma mulher, uma amiga minha esses dias, que perdeu a filha. E ela dizia, Tânia, o nome dela, que ela não quer viver triste, chorando todos os dias ou relembrando da filha dela morta. É, que eu falei pra vocês. Ela trata a filha como se estivesse viva. Porque se ela falou que se ela tratar da filha morta, ela sabe que ela vai desenvolver um câncer. Porque esse sofrimento, essa negação, faz com que a pessoa desenvolva câncer. Isso é reconhecido pela medicina. Geralmente eles falam mesmo, né? Você somatiza. Que é de algum desgosto que a pessoa teve que provoca essa doença, né? Por isso que é importante esse tipo de conversa que a gente está tendo. Para a gente verbalizar as emoções da gente. Ela operou, fez aplicação de terapia, mas não adiantou nada. Foi tudo pago. O médico era professor de faculdade. Foi a primeira morte difícil que a senhora enfrentou? Foi da sua mãe? Foi a primeira. E aí depois virou uma constante, né? Eu lembro do meu avô, Dona Maria, ele morreu com 101 anos. Chamava Jerônimo Maneco. E eu perguntei para ele um dia como que era ter essa idade, como que era envelhecer. Ele falou, não sei. Um dia a gente está novo, no outro a gente acorda e está velho. A vida passa assim. Passa rápido. Uma avalanche. Você não vê ficar velho. Ele falou que ele percebeu que ele estava ficando velho quando todos os amigos e familiares dele já tinham morrido. Nossa. Ele falou, eu percebi, eu tive a concepção de que eu estava velho quando a minha família, incluindo pais, irmãos e os amigos mais próximos da faixa etária dele já tinham morrido. É verdade. E ele era muito saudável. Ele morreu com 101 anos, andando sozinho, só com a bengalinha dele, ia partar gado, fazia tudo sozinho. Mas ele já pedia para morrer. Já não queria mais. Ele já não queria mais. Ele falou, olha, já não aguento mais. O corpo já não responde à minha cabeça. A cabeça da senhora hoje é a mesma coisa? A mesma coisa, graças a Deus. Eu falo assim, as coisas que a senhora pensa, os seus desejos, os seus medos, são os mesmos de antigamente? A mesma coisa. Tem essa vantagem. É só o corpo que envelhece, né, Dona Maria? O corpo envelheceu. Não acompanha, né? Não acompanha e devido a aconteceu isso comigo, piorou, né? O que motivou o seu AVC? A senhora sabe? O AVC? O AVC a gente fica assim, do lado esquerdo, né? Aí é meio dolorido, assim, a perna, o braço. Ficou paralisado, né? A mão. Mas a senhora teve algum sofrimento antes que a senhora acha que provocou isso? Não foi de sofrimento, eu acho que porque tinha que dar mesmo, né, turma? Entendi. Não teve um fato específico que tenha provocado isso? Eu ia te perguntar se a morte do seu filho, de alguma forma, a senhora acha que desenvolveu? Não, foi depois, agora que eu me lembrei. Pode ter sido isso, Porque né? igual a gente conversava, muitas mortes, muitas mães que perdem o filho, igual a mãe da senhora, desenvolveu câncer. Então o AVC talvez tenha sido uma decorrência do seu sofrimento. Porque a senhora me contava que sofreu muito. Foi. Né? Que a senhora pensou inclusive em suicídio. Foi. E falando em suicídio, a senhora que é uma pessoa tão já experiente, tem alguma pessoa na sua família ou no seu círculo de amizade que suicidou? Meu avô. A senhora lembra de como foi a morte dele? Ele tomou veneno. Isso provocou algum sofrimento diferente na família? Demais. Era o pai da sua mãe? Pai da minha mãe. Entendi. Ele foi casado 2 vezes, casou com a minha avó, ficou viúvo, casou de novo, a mulher que foi fazer cirurgia faleceu. Tornou ficar viúvo. Acho que ele ficou desgostoso por causa disso. Entendi. Aí tomou veneno, porque ele não tinha precisão. Ele tinha dinheiro guardado, 2 terrenos em São Paulo,
Vocês eram uma família religiosa, Dona Maria? Demais. Eram católicos, evangélicos? Católico. Existe uma crença comum a várias religiões, Sim. de que quem suicida vai direto para o inferno. Eu vi falar. A senhora concorda com isso? Concordo. A senhora acha que vai mesmo? Acho que perde a alma da pessoa, né? Mas a senhora não acha que isso é muito sofrimento, Dona Maria, para quem fica? Eu te pergunto isso porque eu acompanho muitas mortes. Conheço, e eu estou conversando com a senhora sem querer mudar a sua crença. Eu só estou a gente trocando uma ideia para me ouvir sua opinião. Porque a senhora é uma pessoa muito experiente que eu respeito muito. E eu sei que a senhora já passou por várias fases na vida. Certo. E por isso que eu quero lhe ouvir. E eu acredito mais na sua orientação, no seu conselho, do que de um padre ou de um pastor. Certo. Por isso que eu estou te perguntando. O que eu acho hoje muito pesado, eu acompanhei uma morte agora recente por suicídio, Dona Maria, que a igreja do jovem que suicidou não quis sequer celebrar a morte dele, aquele ritual religioso que tem, porque afirmou para a família que ele já tinha perdido a alma, que ele estava no inferno. Isso provocou, Dona Maria, a mãe ficou enlouquecida por falar, nossa, meu filho está no inferno. E a igreja não quer sequer lembrar que ele existiu. Isso provocou muito sofrimento nela. Ah, sim. Né? A senhora não acha que isso é muito pesado para o ser humano fazer esse julgamento? Ah, Porque eu falo assim, a senhora me contou da experiência com seu avô. Essa expectativa de que ele teria ido para o inferno gerou um sofrimento a mais em vocês? Demais. Então a senhora não acha que talvez a gente, enquanto sociedade, devesse mudar essa condenação prévia que a gente faz contra a família, inclusive? Eu acho, sim, doutor Manuel. Porque a família de quem é suicida sofre um preconceito também, a senhora não acredita? Ah, sim. Antigamente, quando seu avô morreu, as coisas eram muito piores. Era pior. Não tinha tanta liberdade religiosa, social como tem hoje. Vocês, enquanto família, sofreram preconceito dos vizinhos, dos amigos, quando seu avô suicidou? Eles ficavam falando por lá, ele não devia ter feito isso, né? Principalmente parente, irmão dele, da família, né? Ficava condenando ele, mas ninguém sabia o que tinha dentro do pensamento dele, né? Então, é isso que eu penso. A gente não consegue entender, na maioria das vezes, Dona Maria, nem o que passa com a gente mesmo. Imagina você mergulhar na consciência de uma pessoa para julgá-la pelo cometimento de um suicídio, né? Eu acho isso muito forte, a gente apontar o dedo e condenar uma família. E agora a senhora me contando do seu avô, me veio essa vontade de te perguntar se vocês sofreram preconceito. Demais. Se os amigos excluíram vocês quando seu avô morreu. E houve culpa também? Aquela sensação de assim, como é que eu não percebi? Podia ter algo que eu pudesse ter feito? Teve isso também, Dona Maria? Meus filhos, né? A gente podia ter feito alguma coisa para não deixar acontecer isso com ele. Desperta muito sofrimento, né? Desperta demais, Manuel. Eu imagino. Mas hoje, que a senhora já está nessa fase da vida tão avançada, já que a gente fala e com a senhora, que é uma pessoa inteligente, eu não acho errado e não acho agressivo falar de forma clara, porque a sua inteligência permite isso. Na idade que a senhora está, que a morte ela está por perto, não só em relação à senhora, aos seus amigos que morrem aqui sempre, né? Toda semana, todo mês. A senhora vê hoje a morte de uma forma diferente de quando a sua mãe morreu? Não. Se a senhora vê ela com menos sofrimento, com mais aceitação? Mesma coisa, Manuel. Provoca a mesma dor? Mesma dor, né? Sempre a mesma coisa. A gente nunca tem como se preparar, então, na opinião da senhora. Preparar para, né? Entendi. Não tem jeito, não. Dona Maria, eu fico muito feliz da senhora ter aceitado conversar comigo sobre esse assunto, porque eu sei que a maior parte dos seus amigos e de pessoas idosas tem um preconceito para tratar com isso, né? Sabe qual que é o meu ponto de vista hoje? Que a gente tem que falar sobre morte. Porque a gente é uma forma
de perceber que ela pode estar perto. É verdade. E aí não é que a gente tem que aceitar a morte, que vai diminuir a dor, não é isso. Mas a gente pode talvez se despedir de pessoas próximas que a gente está brigado. A gente pode se reaproximar de pessoas que a gente estava afastado. Né? A gente pode organizar situações, inclusive a nossa vida financeira, para não deixar dívida, né, para os nossos herdeiros. Então tem uma série de situações. Por exemplo, eu conversava ontem com uma amiga que eu não quero ser enterrado. Eu não quero velório, eu quero ser cremado. Nossa. Eu não quero aquele processo de despedida, com todo mundo chorando em volta do caixão. Sabe, para minha personalidade, discutir morte me permite a preparar as pessoas à minha volta para o que é a minha vontade. Assim. E qual que é a vontade da senhora? A senhora quer ser um velório, um enterro tradicional, ou a senhora quer que seja mais rápido? Não, eu não exijo nada, Sr. Manuel. O que quiserem fazer, tá bom. O que for melhor para os outros. Entendi. Se achar melhor, né? A minha família já não tenho quase, e meus netos, né? Seus netos moram aonde, dona No Rio Maria? Grande do Sul. Tem quantos anos que a senhora não os vê? Eu fui lá, não faz muito tempo. Foi antes da senhora vir para o abrigo? Foi bem antes. Então já tem uns 8 anos? Por aí. Eles nunca vieram aqui visitá-la? Não, nunca vieram ainda. E a senhora conseguiu ligar para eles já por telefone? Liguei. Sobre o telefone a gente conversou. E como foi a conversa? Foi muito bem, diz que estão bem, tudo, né? Entendi. Eu também estava bem na época, não estava no abrigo ainda, mas se for preciso eu telefonar e contar, eu conto. Mas eu quero, assim, procurar não dar, assim, Trabalho. preocupação para eles, né? Entendi. Que Deus ajude que eles vá bem, que eu também estou muito bem aqui, né, por estar na Patrícia, mas eu me sinto muito feliz aqui. Eu sei. E eu fico feliz de saber que a senhora, mesmo na cadeira de rodas, mesmo no abrigo, se qualifica como feliz, como uma pessoa feliz. Eu fico muito satisfeito de ouvir isso. Tem pessoas aqui, eu não vou contar quem é. Não vou fofocar, não vou falar. Fala que não gosta de estar aqui, quer ir embora. Eu falo, eu não me sinto muito bem aqui. Me sinto na minha casa agora, né? Que bom. Agora é aqui a minha casa, até o fim da vida. A senhora viu que está reformando tudo, né? Tá. A senhora vai ter quarto novo. Vai ter uma mangueira ali para nós esconder atrás. É isso aí, turma, não. É isso aí, né? Não precisa a senhora pagar de mocinha recatada, que eu não vou deixar. Eu vou contar pro pessoal o que nós dois faz no escuro. Dona Maria, obrigado, viu? De nada, turma. É sempre um prazer ver a senhora. Igualmente. Agora não pode abraçar. Agora a gente tem que manter uma distância. Na distância, né? Mas logo vai passar. E a gente vai pro cinema de novo, pro escurinho. Viu? Prometo. Tá bom. Assim que terminar. Isso.